Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play Porto Alegre, canal 524 da Claro Net. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos duas convidadas maravilhosas para falar um pouquinho sobre um movimento que talvez você já conheça, Mulheres do Brasil, que foi criado, né, pela Luísa Trajano, ela que criou esse movimento que hoje é internacional com mais de 155 núcleos, né, em todo o mundo. E para falar exclusivamente aqui do núcleo de Porto Alegre, eu trouxe duas pessoas especiais, como eu falei, a Tatiane Mizetti e a Ieda Bonis, né? Elas são líderes, co-líderes do movimento aqui em Porto Alegre, juntamente com a Marisa Dornelles, né? Que elas vão falar também aqui, que hoje não pôde estar, né? Mas sejam muito bem-vindas aqui ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada. Obrigada, Eliane. É um prazer a gente estar, né, conversando aqui contigo, um pouquinho, né? E poder falar desse grande movimento que é o Grupo Mulheres do Brasil. Ai, que maravilha, né? Eu já participei lá em Novo Hamburgo, na minha cidade, nós tínhamos um núcleo, né? Infelizmente agora não temos mais, mas foi um momento muito gratificante, né? De ter um pouco mais de contato e ver tudo que vocês fazem, né, pelas mulheres no Brasil inteiro e até internacionalmente. E eu queria começar, que vocês começassem a falar um pouquinho como é que vocês se conectaram, então, com esse movimento, né? Ieda, acho que começa aqui com a gente. Como é que foi o teu primeiro passo aqui em rumo ao Mulheres do Brasil? Bom, o meu primeira experiência, assim, foi quando Luísa Helena veio a Porto Alegre, foi em 2018, né, aproximadamente, e no início aqui do Núcleo Porto Alegre, onde nós tínhamos a Soraya Schutel e a Bia Kern como líderes. Eu estava nesse evento. Exatamente, eu fui nesse evento. Lá na Unicinos. Na Unicinos, né? Exato. E ali eu percebi que era um movimento muito especial. Apartidário, né, que é algo que particularmente me chama bastante atenção. E a partir de então eu passei a fazer parte desse grupo, né? Já fui líder em outra ocasião, também o Comitê da Cultura aqui no Rio Grande do Sul, quer dizer, aqui no nosso Núcleo Porto Alegre, né? No Núcleo Porto Alegre, então, Comitê da Cultura também já liderei e agora estou de volta. Nessa coliderança com essas colaborativa, mulheres, né? Porque com essas mulheres maravilhosas. Muito legais, exatamente. Que bom. No meu caso, eu entrei depois, né? A Ieda era líder na época, quando eu entrei, eu acho, né? Líder do núcleo. A gente se chama só líderes, não co-líderes, porque são todas iguais. Perfeito. E aí, eu entrei, mas eu queria me aproximar de mulheres. Basicamente, foi essa a minha intenção no início. Mas, como eu sou muito participativa, comecei a me inserir na parte de empreendedorismo. E quando eu disse assim, agora eu quero ficar mais tranquila, porque geralmente o comitê de empreendedorismo, ele é muito latente, assim. E eu disse, eu vou ficar mais tranquila, eu quero ir para o comitê da saúde. Eu vou para o comitê da saúde, que lá eu posso acompanhar, eu quero tratar de algumas questões pessoais. Aí veio a Covid. Veio a questão do projeto da vacina e eu acabei assumindo o projeto da vacina aqui no Rio Grande do Sul, junto com Mulheres do Brasil, né? Então, foi bem desafiador, eu não estava esperando. E aí foi uma questão natural e hoje estou líder junto com a Marisa e agora oficialmente a Ieda voltou para nós. Já fazia tempo que a gente queria puxar ela de volta e aí do núcleo. É isso. Que legal, que legal. E a gente passou, né, há pouco tempo, né, vamos falar assim, né, das enchentes aqui em Porto Alegre, né, que foi um desafio para todas nós, né, principalmente para as mulheres, né. Eu sei que vocês tiveram um impacto bastante positivo, né. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso, né. O que foi feito realmente, liderado ou inspirado, né, por vocês aqui em Porto Alegre? Eu vou primeiro. Então, o que acontece? Isso é bem interessante de colocar. Nós nos desenvolvemos muito em políticas públicas, mas acontece que às vezes as pessoas nos acionam só para pedir coisas e não é essa a nossa. A gente consegue mobilizar, com certeza, mas é mais que isso. E nas enchentes, com a questão dos abrigos para mulheres, a Luísa foi acionada
e nos acionou. E aí nós tivemos a missão de mobiliar, equipar todos os abrigos femininos. Foram mulheres do Brasil que equiparam. Olha só. Né, aqueles 3 principais que tinham. Então, todos os eletrodomésticos, todas essas questões. E com isso, outras coisas foram aparecendo. A IEDA se envolveu bastante. Na realidade, a gente segue trabalhando pela enchente. É que realmente a gente não coloca, não expõe isso na frente, porque é a nossa razão de ser, entende? Exato. Então, é uma devolutiva mesmo social. E nós ainda estamos acompanhando várias mulheres, né, que perderam tudo, para elas se inserirem de volta ao mercado. A IEDA pode falar um pouquinho do Maitá também, Exato. acho que é importante. Existe uma associação no bairro Humaitá, chama-se ABCFER, onde, como muitos lugares, né, da nossa cidade, ficou devastado. Então, houveram muitos auxílios para a reconstrução daquele espaço, e o Grupo Mulheres do Brasil fez a sua participação, uma grande participação, um grande envolvimento da alocação de recursos para que toda a parte elétrica fosse reconstituída. Recurso esse, inclusive, que foi angariado pelo núcleo da Alemanha, de Düsseldorf. Olha só. Né? Então, esse é um grande movimento e um bom exemplo, como hoje, inclusive, estamos ainda acompanhando essa comunidade com projetos de bem-estar social, de evolução, de empreendedorismo das mulheres, né, que lá estão. O nome do projeto chama-se Das Marias. Olha só. E liderado por uma líder comunitária, a Daiane, que, olha, é um exemplo. E felizmente estamos lá, né? E inclusive convido a todos que quiserem participar conosco, né? Deste movimento em especial e outros tantos que a gente vai falar aí. Para quem nunca ouviu falar sobre o Mulheres do Brasil, né, esse movimento tão importante, né, pro feminino, é um projeto voluntário, né? Então as pessoas elas podem estar se conectando, né, com esse movimento para ajudar em algum núcleo, né? Eu sei que vocês têm vários núcleos, até seria bom falar quais são os núcleos, né, para as pessoas também que estão nos ouvindo, né, e de repente se conectarem, né? Porque tem muita coisa acontecendo. São muitas causas sociais, onde aqui em Porto Alegre, hoje, nós temos um foco muito especial na educação e na saúde, onde nós estamos colaborando, inclusive, com escolas públicas para reconstrução, para saúde e bem-estar, a parte da saúde também, o incentivo à vacinação do HPV, né? E outros tantos comitês que são liderados por voluntárias, assim como nós, e como tantas pessoas que, né, quiserem aí, puderem participar com a gente, todos muito bem-vindos. É verdade. Porque a gente sabe, né, às vezes as pessoas falam assim, não, mas a questão da mulher hoje está tudo resolvido, está tudo bem, mas não é bem assim, né, a gente sabe que temos muitos desafios ainda, né? E eu acho que uma coisa muito importante para nós, que somos do público feminino, é estarmos juntas, né? Estar em rede. Queria que vocês falassem da importância disso para vocês, né? Nesse movimento. Neste caso, essa questão de trabalhar em rede, né? A gente é fundamental, porque ainda tem um longo tempo para as mulheres, né? A gente sabe disso, né? Ainda falta muito. Então, por isso, nós somos divididas por causas, né? E o que acontece? O grupo, ele é suprapartidário. Então, porque nós trabalhamos com todos os partidos. E trabalhamos em qualquer, tanto municipal quanto estadual, isso não federal para nós. A gente quer trabalhar e fazer pela mulher. É isso, né? Então, não somos contra os homens. Nós só queremos igualdade para isso. Igualdade de oportunidades. E o que acontece? Ele tem várias frentes, porque tem a parte social, mas tem a parte do desenvolvimento também, o desenvolvimento da mulher. Eu, por exemplo, dando o meu exemplo, eu só ganho com esse grupo, porque eu dou o meu tempo, tá? Eu dou o meu tempo, é isso que a gente dá, mas a gente aprende muito com voluntariado. Sim. Então, é fundamental. Entre mulheres é diferente. Então, assim, todas as mulheres são bem-vindas,
todas, e ela vai se enxergar onde que faz sentido para ela, se é saúde, se é educação, se é cultura, se é esporte, aí ela vai se entender dentro do grupo, né? E quem quiser participar é só entrar no nosso Instagram lá e nos procurar. Que legal. E tem, complementando, né, a causa da violência contra a mulher, né, que é uma causa social tão importante, né, Eliane? E hoje o grupo é muito atuante nessa causa. Então, às vezes a própria vítima pode estar conosco. Exato. É porque não tem... Ou conhecer alguém que esteja sofrendo abuso. Então, existe uma grande rede que se envolve nessa causa e realmente faz uma grande diferença aí para quem ou está tendo o problema ou conhece alguém que tem o problema e muitas vezes não sabe, né, por onde andar e qual o melhor caminho. E hoje, assim, né, a gente fala, principalmente no mundo corporativo, dentro da própria Magazine Luiza, né, a Luiza Trajano comentou que teve alguns casos, né, que ela também não tinha nem imaginado que poderia ter, né, enfim, estava lá um caso escancarado, né, na verdade. Isso. Enfim, são coisas que não tem classe social, não tem gênero, essas coisas estão aí no nosso dia a dia. E oportunidades como essa que tu estás nos dando aqui é muito importante, porque o que acontece? Nós não utilizamos essas causas, esses causos, para promoção do grupo. Por quê? Porque o nosso grupo, ele realmente acolhe a mulher. Então, tu não vais ver na nossa rede social nenhum post nosso entregando uma máquina de lavar ou levando uma mulher que sofreu violência e mostrando. Não vais ver isso. Porque o acolhimento, ele faz parte. Né? Então, mas elas precisam saber que elas podem nos procurar. Então, é uma forma, a gente faz de forma informativo mesmo, né? Então, é muito importante canais como o teu, a tua voz, para poder acessar, porque às vezes elas não sabem, elas não querem ir na delegacia, ou é um assédio de trabalho, elas não sabem a quem procurar, outras dúvidas. E nós estamos ali para ajudar. E um dia, quem sabe, ela vai fazer parte também e ajudar outras mulheres. Exatamente, né? E é um público, né? Por eu já ter participado, né? Posso contribuir, falar também. São mulheres assim muito potentes, né? Então você que está nos assistindo, né? Tem advogadas, tem empreendedoras, tem médicas, tem todo tipo de profissão, né? E às vezes é um detalhe, é um falar com outra pessoa, né, que vai fazer a diferença na nossa decisão, né? Então é um campo, vamos dizer assim, um campo muito respeitoso, né? E confiável, né? Que a pessoa pode chegar realmente e tirar suas dúvidas, né? E ajudar no que for preciso. Né? Um exemplo que eu gosto de dar é o da Luísa, né? No nosso encontro de final de ano, mais ou menos 500 mulheres em São Paulo. E assim, tu tem todas as mulheres ali, as pessoas falam, né? Ai, a Luísa, mas ela tá ali entre a gente, ela caminha entre a gente, ela é uma relação. E outras grandes empresárias, como a Sônia Rez, né, a Chieco, não tem isso. Realmente elas estão ali juntas, né? Isso é muito importante. Aí tu aprende assim, poxa, mas eu também posso, né? E aí tu tem pessoas que vieram de projetos sociais, nossa, mas eu também posso. Então, esse é o nosso olhar, do feminino mesmo, né, Ieda? Não, é sensacional, é sensacional. Eu indico sempre, né, porque realmente é um movimento muito responsável, né, que é verdadeiro, é genuíno, então quem quiser realmente fica aí a dica, né. E gurias, vocês estão com uma sede em Porto Alegre agora? Sim. No NAU, né, o NAU nos acolheu, na realidade, a Luísa sempre, né, sonhou que os outros núcleos tivessem uma casa, porque em São Paulo existe a Casa Mulheres do Brasil, existe. E o NAU é nosso parceiro desde sempre, né? A Camila, um beijo para ela. E aí a gente vinha nesse namoro e estamos construindo outros projetos. Então, o NAU é o nosso ponto de apoio ali do Mulheres do Brasil. Sim. E esse ano a gente pretende lançar algumas ações ali em conjunto. Ai, que bacana. Eu vi no Instagram de vocês, né, vocês fazem Clube do Livro também, né? Queria que vocês falassem o que está rolando hoje também, fora, claro, toda a ajuda, né, que tem as mulheres que necessitam, né? Mas também tem um trabalho para vocês, né? Que é de desenvolvimento pessoal mesmo. O Clube do Livro, eu adoro o Clube do Livro, eu sou fã do Clube do Livro, a Kerlen, que é a mãe do Clube do Livro.
O Clube do Livro, nós temos mulheres do Brasil todo, não é só de Portão, todas são bem-vindas, Olha, porque ele é internacional. online, ele é Online, internacional ó. também, internacional. Sim. É super organizado. Ele é feito online, né? Mas as conversas, né, elas não são gravadas ali. Uhum. Então, assim, ó, é uma terapia em grupo, né? Elas pegam ali o livro, discutem o livro, às vezes De autoras, de né? autoras, né? Mulheres, Uhum. existe, né, Necessariamente. uma curadoria para isso. E assim, às vezes tu nem lê o livro, só de tu entrar para ouvir sobre o livro e ver o que aquelas mulheres estão falando, tu te sente bem em conversar. Então, todas são bem-vindas, ele é todo online, é só entrar no nosso Instagram, tem o convite ali. Ai, que A gente é legal. super fã, que mais, Ieda? A gente pode falar que tá rolando. Não, eu acho que Educação, o empreendedorismo, eu acho que Uhum. também é bem importante, né? É. Porque vai desde das grandes empresárias que estão ali, né? Muitas vezes se doando, trocando experiências, até aquela pessoa que está querendo Uhum. empreender. Então, existe uma rede que conversa, que apoia, que E dá é ideias. interessante, né, Gurias, que também, assim, a gente sabe que para a mulher ter mais autonomia, ela precisa ter sua fonte de renda, né? Totalmente, é o primeiro ponto. Exato. É o primeiro Exato. ponto, é esse. Não tem, a gente tem pesquisas com isso. Uhum. E aí é muito importante colocar o trabalho das gurias do Comitê de Violência. Uhum. A gente fez uma inovação e foi o primeiro núcleo que fez isso, né? Eu provoquei elas porque é uma vontade que eu tenho de aproximar mais os homens. Tá? Sim. E aí nós fizemos uma live pela primeira vez dentro do nosso canal com um homem. Ele é um psicólogo Uhum. especializado, ele fala para mulheres, né? E foi um sucesso. Muitas estão pedindo a palestra dele aqui, porque essa coisa assim, o homem ele não está conseguindo se entender no que está acontecendo. Então a gente quer fazer essa aproximação para os homens que querem, né? Que Uhum. entendem que precisam Sim. enxergar isso de uma outra forma. Então é algo que a gente está caminhando dentro da violência. Porque quem que comete a violência contra a mulher? É o homem. Uhum. Então a gente fala entre mulheres, mas a gente precisa chegar no homem também. Não, eu Isso. concordo plenamente, né? Porque a gente está falando sobre uma pauta, gente aqui que está nos ouvindo, de humanidade, desenvolvimento coletivo. Então, nós precisamos também deles, porque eles também têm algumas dores, Claro. né? E muitas dores, como nós. Tem desafios, né? E a gente precisa crescer e fazer esse desenvolver essa nova sociedade que a gente quer construir, que começa com a gente, Isso. juntos. Isso. E os meninos, né? Exato. Na escola. Por Também. essas razões também, o Comitê de Educação, ele celebra, né, que façamos ações com os meninos, Uhum. porque são eles que são os futuros homens, né, do nosso país em especial. Então, precisamos trabalhar com os meninos. Sem dúvida. Sou muito fã dessa ideia, né? Porque realmente é o coletivo que vai crescer com essas ações, né? É uma nova sociedade que a gente quer construir que tem que ser feita com todos, né? Não tem Exatamente. como a gente criar algo só para nós. né? Não são feudos, né? A gente tem que Exato, trabalhar né? A junto. gente tem que agregar, Uhum. fazer ecossistemas e trabalhar de forma colaborativa, né? Gurias, o que vocês pensam aqui para o futuro? Qual seria o sonho de vocês daqui para frente, né? Dentro dessa missão, né? Eu acho que o principal, né, pelo menos para mim, Grupo Mulheres do Brasil é um grupo diverso. Ele traz todas as mulheres que entenderem que, né, possa se associar a um tipo de comitê, fazer um trabalho colaborativo sério, porque todas estamos ali imbuídas, né, desta colaboração. Então, acho que o grande sonho é que mais mulheres estejam conosco, né? E muitas vezes é bastante difícil, porque a pessoa pensa, poxa, como eu chego tão perto da Luísa Trajano, né? E não é só quando ela vem a Porto Alegre ou quando vamos a São Paulo. Ela realmente é uma pessoa muito acessível, né? Então, é o primeiro passo. Como tudo na vida, né? A gente precisa achar o caminho para fazer o nosso próprio caminho. Então, acho que o grande sonho é que muito mais mulheres possam estar dentro do Grupo Mulheres do Brasil. Eu acho que eu pegando esse gancho da Ieda é assim, o legado da Luísa, né? Claro, a Luísa, pessoa maravilhosa, mas é o legado. Eu falo muito isso para a Alexandra.
Então, assim, nós precisamos nos colocar como mulheres, né? E aí, agora eu estou fazendo um movimento nesse sentido de aproximar os outros grupos de mulheres. Tem grupos de mulheres de vários grupos de mulheres. E nós estamos abertas para todos, porque no nosso caso, ele é voluntário, ninguém paga para participar. É outra questão, a gente trabalha em políticas públicas, então queremos os grupos de mulheres conosco. Então é muito importante isso, a gente tem que somar. Então o meu sonho é que as mulheres enxerguem que isso potencializa, né? E que venham juntos. Que legal. No caso. Eu sempre vejo, né, que a gente construindo, né, nesse passo a passo, nesse dia a dia, a gente vai construir algo diferente, né? E a perspectiva de vocês para o futuro, ela também, talvez, na minha visão, né, seja que a gente não precise falar tanto sobre esses desafios, né? Eu queria ver, eu e Eliane, né, a gente conseguir viver de forma mais tranquila, de forma mais leve, né? Que esses assuntos não sejam tão necessários dentro dos nossos espaços, principalmente corporativos, né? Às vezes é dentro de casa, né? Tudo está acontecendo, mas talvez um dia a gente não precise falar todo dia sobre isso, né? Esperamos que sim, como a Soraya diz, o pêndulo, né? Ela fala, então a gente tem que dar uma forçadinha um pouquinho para depois ele ficar alinhado, porque precisa falar. Mas a gente faz por isso, né? Eu não tenho filhas, escolhi não ter, mas eu penso muito nas meninas. Tem várias colegas nossas que são mães de meninas, a Ieda é mãe de menina. Eu digo, gente, pensem nas meninas, a gente tá fazendo um mundo melhor. Eu olho, a minha avó não teve opção de escolhas, a minha mãe já foi mais corajosa, e eu digo, eu tenho que honrar isso. Então, é isso. Então, que melhore, né? Bacana, bacana. O programa As Pessoas Inspiram, gente, também se conecta muito com essa questão da educação, né? E eu queria pedir para vocês trazerem livros, né, pra gente comentar aqui rapidinho, né? Vou dar a minha dica de hoje, né? Que é a biografia da Michelle Obama, que é muito bacana. Quem não leu, né, fica aqui a dica bem importante, né? E eu queria ouvir a de vocês também. Muito bem. Eu trouxe aqui como dica A Alma Imoral, Milton Bonder. Eu acho que reconstruir o significado entre o corpo e a alma, a mim, faz muito sentido. E eu acho que esse livro ele traz essa questão, né, muito fortemente. Tem a peça dele em São Paulo, que já está com mais de 15 anos, eu Clarice acho, né? Nisquet, muito maravilhoso, já assisti, né, também. Quem puder assistir, quem puder ler o livro, leia. Quem puder ir a São Paulo assistir a peça. Rio de Janeiro também tem que dar uma olhadinha, porque são temporadas, né? E vale muito a pena. Algo que muitas vezes tem um trecho em especial que me pega muito, que ela fala na peça, e aqui no livro também traz, obviamente, que o que é certo, e o que é errado, mas o que é certo pode ser certo, e o que é errado pode ser errado. Nossa, então, filosófico. Esse livro é demais. É isso, é incrível. Muito Essa é minha bom, dica. bom. Minha dica, né, não poderia ser outra, né, mas enfim, vamos lá, tá aqui. Super. Maravilhosa. Luiz Helena Trajano, Mulher do Brasil. Independente disso, é uma história incrível, né? Aqui ela fala também a história da tia Luísa, né, que a gente teve a oportunidade, né, antes de falecer, de conhecer. E é uma história muito inspiradora, é uma mulher que é um exemplo, porque ela é o que ela é mesmo. O que você vê na TV é aquela dentro do carro. Então, eu acho incrível, é um livro muito fácil de ler, muito tranquilo, eu acho que todas as mulheres deveriam ler para se fortalecer. Ai, que bacana. E esse é teu, de presente. Ai, muito obrigada, nossa, muito legal, agradeço de coração, né, acho que a leitura, a educação, ela é fundamental para todas nós, né, mulheres, e leia um livro, né, mais um, eu tô cheio de livro em casa, Que né, bom. mas cada vez que eu passo por uma estante de livros, uma biblioteca ou num outro lugar que tem para vender, eu capturo um para mim. Isso aí. Gurias, mensagem final aqui para vocês, como é que as gurias acham, né, quem quer se conectar, vocês nas redes sociais? @ Grupo Mulheres do Brasil POA, né, aqui em Porto Alegre. Grupo Mulheres do Brasil, cadastre-se, né, lá no site.
e estamos esperando todas vocês. Isso aí, é só chegar lá, bota no Google Mulheres do Brasil, que já vem o site, já tem o mapa, com todos os lugares onde tem Mulheres do Brasil, então é só procurar lá, que vai encontrar na tua cidade ou perto da tua cidade, pega ali o Instagram, nos chama no WhatsApp e vem lutar com a gente, trabalhar com a gente. É isso aí, né? E é um grupo internacional, então você vai encontrar mulheres de todos os lugares do mundo, bem colocado. né? Mulheres que estão fora do país, elas têm a rede de apoio fora. Então é bem interessante. Se tu vai viajar, por exemplo, eu fui para Lisboa, eu acionei as mulheres do Brasil de lá. Então é muito bacana, é uma rede muito poderosa. Muito bem. Gente, gurias, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, né? Agradeço de coração, agradeço a audiência por estarem aqui também com a gente em mais um programa As Pessoas Inspiram, e já convido você para a próxima semana com mais projetos legais e pessoas inspiradoras. Beijo no coração.